Vai rolar hoje uma sessão de férias com o ex. Porque, e aí, principalmente, né, por isso, o Cleison e o Rodriguinho estão em alta, mas estão muito em alta nas redes sociais corintianas aí, você que tem vários amigos, seguidores, ou segue muitos corintianos nas redes sociais, certamente aí nas últimas horas, nos últimos dias, já se deparou aí com o assunto Rodriguinho e Cleison, talvez vocês mesmos estejam aqui nos assistindo e já tenham falado alguma coisa aí nas últimas horas, né? Especificamente os dois jogadores ex-Corinthians fizeram aí chover lá no Beira-Rio, né? E ajudaram o Bahia, fizeram os 2 gols do Bahia no empate com o líder do Campeonato Brasileiro Internacional. E aí pintou aquela dúvida na cabeça de muitos torcedores corintianos, eu repasso essa dúvida para vocês. Eles teriam espaço no atual elenco do Corinthians? É triste para o corintiano. Primeiro, se tiverem espaço, é triste para o torcedor corintiano esse fato só. E segundo, é triste para o torcedor corintiano não tê-los no elenco e numa situação em que claramente o elenco do Corinthians está carente. Aí você está vendo esses jogadores que saíram, de certa forma, pela porta dos fundos. O Rodriguinho eu nem digo que saiu pela porta dos fundos, né? Mas teve a chance de voltar aí no começo desse ano e o Corinthians não quis contratá-lo, ele foi para o Bahia. Cara, o Cleison com certeza não, assim, eu acho que o Cleison se queimou muito com a torcida, apesar dele ter uma passagem boa pelo Corinthians até, né, ele ganhou os 3 campeonatos paulistas, ele foi campeão, não, ele ganhou 2 campeonatos paulistas, ganhou também o Campeonato Brasileiro em 2017, sendo uma peça importante ali do Carille, saindo no banco de reservas, mas era um cara que estava muito, muito queimado com a torcida. Acho que no fim do ano passado já ele vinha de atuações péssimas assim, com a camisa do Corinthians. Então, e até mesmo no Bahia, apesar dele ter feito estar numa boa fase, ter feito gol nesse fim de semana, o começo dele lá em Salvador não foi tão legal, né? A torcida do Bahia estava pegando no pé dele até certo tempo. Já o Rodriguinho eu fico com dúvida. Talvez eu traria, mas pelo fato do Rodriguinho ter sido um jogador muito decisivo enquanto defendeu as cores do Corinthians, né? Vamos lembrar aquela final do Campeonato Paulista de 2017, o jogo no Moisés Lucarelli. O Corinthians vence de 3-0 com um show do Rodriguinho, assim, uma atuação de galo. O Rodriguinho praticamente decidiu aquela final contra a Ponte no Moisés Lucarelli. Mas pensando assim em composição de elenco, ele teria espaço, mas eu não sei se ele seria um jogador que teria muitos jogos com o Thiago Nunes, mas pelo estilo de jogo dele, né? O Thiago Nunes cobra muita intensidade dos jogadores. É claro que o Thiago Nunes não está conseguindo fazer isso, mas eu acho que o estilo dele não casaria muito com o do treinador do Corinthians. E você, Luiz, o que você pensa aí dessa dupla dinâmica aí, ex-Corinthians? Aliás, Thiago, rapidão, antes de passar a palavra para o Luiz, o Ataman King, que está sempre aqui com a gente nas lives, está perguntando se foi a diretoria que não quis trazer o Rodriguinho ou o Thiago Nunes que vetou. Eu acho que passa mais pela decisão do Thiago Nunes, né? Assim, é lógico, a diretoria teria que negociar a questão salarial, porque o salário que o Rodriguinho ganhava no Cruzeiro é algo surreal para a realidade financeira do Corinthians e até porque ele merecia ganhar mesmo, eu acho, pela bola que se esperava que ele jogasse agora em 2020. E imagino eu que aconteceu isso lá no Bahia, né? O Bahia também não tem bala para pagar o que ele ganhava no Cruzeiro. Mas aí, acima de tudo, é uma decisão técnica, né? Se o Thiago Nunes não dá o aval, aí a diretoria que não vai correr atrás. Pelo menos a regra é essa, né? Não que sempre aconteça isso, mas a regra é essa. Diga, Luiz. Então, eu acho que os dois brigariam por espaço. Eu acho que às vezes fica uma memória um pouco romântica da torcida. O Cleison ontem ele fez gol, mas ele fez saindo do banco de reservas, né? O Cleison já perdeu a posição no Bahia e, enfim, ultimamente não é mais não é titular lá. Então, assim, eu acho muito delicado falar que um cara que é reserva no Bahia seria titular absoluto aqui. Então, o Cleison, eu já corto aí pela raiz. Eu acho que até brigaria por posição, levando em conta que disputa com o Gustavo Mosquito e com o Léo Natel, né? Não são jogadores, nenhum dos dois é o ponta dos sonhos do Corinthians, mas falar que ele seria titular absoluto, eu acho que é um pouco de memória curta, né? No final do ano passado, ninguém aguentava mais o Cleison no Corinthians, né? Tanto é que venderam ele quase chutado ali por 3 milhões de reais. Eu até achei, eu não sou fã do Cleison, e achei o valor muito abaixo do que poderia, o que você poderia alcançar com um atleta como ele. E o Rodriguinho entra nessa também. Eu acho que o Rodriguinho ia disputar a posição, mas eu não acho que a meia seja o maior problema do Corinthians. Eu não acho que o 2020 do Luan é tão fraco, como muitos dizem.
E eu também acho que o Arauz é um jogador que está em ascensão e que para mim tem muito mais projeção do que um atleta como o Rodriguinho, que chegaria para ganhar possivelmente o teto salarial do clube. E a gente também muitas vezes esquece, mas o Rodriguinho foi muito irregular na passagem dele pelo Corinthians, né? Ele tinha alguns jogos, ele simplesmente acabava com o jogo, muito porque ele era um meia que finalizava muito no gol, participava ativamente das jogadas, mas ele era bastante irregular. Alguns jogos o Rodriguinho também incomodava bastante de não participar. E, enfim, eu acho muito delicado falar que hoje ele seria 10 e faixa do Corinthians, que ele seria titular absoluto. Eu, pelo menos, não concordo e nem traria de volta muito por conta do custo-benefício. Então, fica aí a gratidão pelo Rodriguinho, pelo que ele jogou no Corinthians em algumas partidas específicas, 2017, sobretudo no primeiro semestre, mas para 2020 e 2021 não aceitaria, não. E por sinal tá com menos cabelo o Rodriguinho, não sei se vocês estão vendo na foto aí, tá com um preenchimento duvidoso, linha capilar mais alta. Eu acho que ele seria sim 10 e faixa hoje, mas não tanto pela qualidade que ele apresentaria no 2020 ou pela regularidade, mas pela concorrência, mesmo que ele não teria no Corinthians, porque tá osso esse Corinthians aí. Eu acho que tá faltando um jogador como ele, até questão de elenco mesmo ali, de bastidores, de vivência de CT Joaquim Grava. Agradecer os superchats aí que o Vitinho tá colocando na tela. Pintou um outro comentário que eu não tinha conseguido ler. O Rodriguinho, quando saiu, já vinha sendo criticado, do Ottoman King falando aí. Tem uma questão interessante do Rodriguinho, né? Que ele saiu do Corinthians para ir jogar no Egito, né? Uma venda assim totalmente estranha para os padrões do Corinthians, né? Naquele momento, o jogador o que representava o Rodriguinho dentro da equipe do Corinthians, e a resposta da diretoria por ter perdido um jogador tão importante na época foi justamente comprar o Arauz, né? O Corinthians trouxe o Arauz do Chile para suprir a necessidade que passou-se a ter por conta da venda do Rodriguinho, e só agora, no segundo semestre de 2020, o Arauz dá mostras de que pode pleitear ser titular do Corinthians aí, porque até então o Arauz não vinha com boas atuações, né? Mas o Arauz veio para suprir justamente a saída do Rodriguinho naquela época. E a saída do Rodriguinho foi muito estranha, porque eu lembro que foi num dia de Corinthians e São Paulo no Morumbi, que o Corinthians é devorado pelo São Paulo, foi 3-1, o gol do Corinthians foi marcado pelo Jonatas, foi logo depois do retorno da parada da Copa, o único gol do Jonatas pelo Corinthians, e os veículos noticiaram a venda coisa de 1 hora antes do jogo, o Andrés já confirmou, o Rodriguinho jogou e foi embora na sequência, e era uma época que ele vinha em alta, né? Por mais que tivesse recém-voltado da Copa, o Rodriguinho terminou o primeiro semestre de 2018 sendo o principal jogador do Corinthians, fazendo gol em final e semifinal de Campeonato Paulista, e estando na pré-convocação do Tite para a Copa do Mundo, né? Ele era uma das 12 opções, se não me engano, caso algum dos 23 convocados se lesionasse. Então ele estava em alta, e o Corinthians, acho que precisando de dinheiro, né, vendeu ele por 6 milhões de dólares, acho que vocês que já cobriam o clube na época podem até me corrigir, mas acho que o valor foi algo na casa dos 6 milhões de dólares, e enfim, foi bem estranho, na verdade, eu fiquei bem triste na época. Sim, cara, foi... Estou falando aqui com o Vitinho nos bastidores, teclando com ele, no caso, né, se eu estivesse falando, vocês estavam ouvindo. Ele vai tirar aí, para tristeza de alguns corintianos, felicidade de muitos, acredito, não sei. A galera até que tá animada, principalmente com o Rodriguinho, pelo menos. Com o Cleison, acho que poucos aqui eu vi comentários falando para voltar.